título deste episódio tem um erro, já vou dizer qual é que é, mas antes disso queria só deixar descansados aqueles que participaram no desafio sobre os 3 livros que li na semana passada. Eles estão aqui, já vou revelar quais é que são, mas antes disso vamos falar da ortografia de Camões. Ou será mesmo ortografia? Porque o erro é precisamente esse. Não existia uma ortografia de Camões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que na época de Camões não havia uma ortografia correta. A ortografia é uma área da língua, na verdade da escrita da língua, que é relativamente estável, ou pode ser relativamente estável, porque pode ser definida sistematicamente à partida. As regras do jogo ficam definidas à partida. Ou seja, as regras gramaticais são, digamos, criadas pelos próprios falantes ao longo do tempo e vão mudando devagar ou não, dependendo da época e dependendo da história de cada língua, mas vão mudando, mas são analisadas e são descritas a posteriori, depois de serem criadas. Às vezes são escolhidas entre as várias opções, mas isso também é, mais uma vez, outra história. A ortografia pode ser definida a priori. Nós podemos dizer, a partir de agora, vamos usar este sistema ortográfico com estas características e com estas regras. Ora, não existia um sistema desses na época de Camões. Havia hábitos gráficos que eram seguidos por quem escrevia, pelos tipógrafos. Cada tipografia teria o seu estilo, a sua ortografia, ou nem isso, às vezes poderia mudar de obra para obra. Se formos olhar, por exemplo, para os Lusíadas tinham palavras que se escreviam de uma maneira diferente de página para página. Às vezes, por exemplo, há certas páginas dos Lusíadas nas primeiras edições. Nas primeiras edições era habitual ter, aliás, nas edições da época era habitual ter cá em baixo a primeira palavra da página seguinte. E nas primeiras edições dos Lusíadas encontramos essa palavra, a primeira palavra da página seguinte escrita de uma maneira nessa referência cá em baixo e depois na página seguinte, de facto, onde ela aparece de novo, escrita de outra maneira. Às vezes com I, outras vezes com Y. Portanto, não havia de facto uma ortografia. Havia uma série de hábitos gráficos, hábitos de escrita. E por isso, quando hoje se editam os Lusíadas, como por exemplo nesta edição, que tenho aqui na minha mão, a obra tem de ser não só atualizada, mas na verdade tem de ser imposta uma ortografia a uma obra que não tinha uma ortografia. Há um pormenor também curioso. A grafia, os hábitos gráficos da obra de Camões, curiosamente, estão mais próximos da ortografia atual. Não estou a falar da ortografia do Novo Acordo. Estou a falar da ortografia entendida como um sistema que foi tendo algumas alterações ao longo do último século, mas um sistema que começou em 1911. Esta ortografia criada em 1911, independentemente depois das reformas que vieram a seguir, ela manteve-se na sua estrutura básica com não muitas alterações. Esta ortografia está relativamente próxima de Camões, em comparação, por exemplo, à ortografia do século XIX, afrancesada, cheia daqueles PHs e cheia de hábitos que na verdade eram uma imitação do francês. A ortografia de Camões tem alguns aspectos em que está mais próxima da ortografia atual, mas também tem muitos em que se afasta. Tínhamos, por exemplo, uma coisa que só muito mais tarde é que veio desaparecer, que era, isto é mais uma questão tipográfica, nem tanto propriamente ortográfica, tinha um S longo, que nos parece quase um F. Tinha a junção do S e do F que dava aquele símbolo que ainda hoje é usado no alemão, o SZ, que está logo no primeiro verso dos Lusíadas. Logo nesse primeiro verso temos logo esse símbolo. Portanto, era uma grafia diferente, mas não era uma ortografia. E é por isso que acho curiosa, digamos, aquela referência que muitas pessoas fazem quando veem um erro ortográfico a Camões, que deve estar a dar voltas no túmulo. Camões não queria saber da ortografia, nem sequer saberia que ortografia de português é que haveria de defender, porque não havia isso não era uma questão. Na verdade, Camões, a importância da língua para Camões era outra. A importância da língua para Camões era ao mesmo tempo o material artístico. Ele usava a língua como material artístico, não era propriamente purista, importava muitas palavras. A importância para ele, a língua era um material que ele queria usar, e era também um desafio. A escrita dos Lusíadas era um desafio. Será que consigo levar, diria Camões, o português, a minha língua, aos píncaros do latim e do grego, na criação, por exemplo, de uma obra épica? E foi isso que ele fez. E para isso, a ortografia é algo
a grafia é algo secundário, não é importante. As pequenas regras digamos, de etiqueta, que às vezes também andamos a chatear-nos uns aos outros com essas regras, não se pode usar aquele verbo ali, não se pode usar aquela preposição acolá, para ele também não seria o mais importante. Camões era um grande escritor, um gênio da língua, não propriamente um gênio do prontuário ou dos livros de recomendações linguísticas. Não, isso nem sequer era uma coisa que se preocupasse os escritores da época. Portanto, eu sei que é uma imagem, é uma brincadeira, mas dizer que Camões está a dar voltas ao túmulo por causa de erros ortográficos do século XXI, ele poderá estar a dar voltas ao túmulo por outras razões, provavelmente não está a dar voltas nenhumas, mas, digamos, não faz muito sentido. É uma brincadeira, eu sei, mas é curioso pensar que estamos numa época ortograficamente tão diferente que chamar Camões à Lissa faz mesmo muito pouco sentido. E pronto, agora duas indicações. Primeiro as obras e depois um pedido. A primeira obra era O Crime do Padre Amaro. As respostas estão em pilhalivros.pt. Houve quem acertasse, portanto vou deixar lá os nomes das várias pessoas. Como foram vários participantes, não quero estar individualizado, mas houve quem acertasse e peço que vejam na pilhalivros.pt. Agradeço muito as participações, muitas delas das pessoas do costume que andam por aqui, é quase como se fosse um café onde vamos conversar uns com os outros. Mas temos O Crime do Padre Amaro. Depois temos Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, veio daqui o segundo excerto, e depois José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto, 3 grandes escritores da língua, 2 homens e uma mulher, 2 portugueses e uma brasileira. Foram esses os participantes naquele desafio, ou melhor, os participantes não foram esses, foram estes o objeto do desafio, e agradeço a todos os participantes. E agora um pedido, vou, como disse na semana passada, ou melhor no sábado, quando foi o primeiro aniversário da Pilha Livros, vou começar a fazer mais uns vídeos para o YouTube, e assim proponho que se inscreva no canal, para começar a receber também por lá uns vídeos sobre a língua portuguesa. E é tudo por hoje. Desejo uma ótima semana. Muito obrigado por estar desse lado. Vamos então começar este segundo ano da Pilha de Livros. Até amanhã.